Louvado seja Deus, relutei, mas Deus quis aqui, vamos ver o que o Senhor tem para com a nossa vida. Louvado seja Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. E no meio desta mensagem, o Senhor dava o tema desta mensagem: em meio aos sinais, o que você tem feito? Em meio ao sinal, o que é que você tem feito? Jesus está voltando. Tema desta mensagem: no meio dos sinais, o que é que você tem feito? Vamos ler livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler somente 3 versículos. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, mas já desejava. Não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com vento, até que se cumprisse as 3 semanas. Glória a Deus. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. E diante desta palavra, nós observa atentamente o que o profeta que Deus revelava a Daniel. A visão que ele teve não era qualquer visão que ele teve. E hoje eu quero dizer, diante dos sinais, diante de que tudo o Senhor tem mostrado ao seu povo, o que é que nós temos feito? O que é que nós temos tomado? E aqui a Bíblia vai dizer que foi uma guerra prolongada a Daniel. Deus se revelou para ele, mostrando o que o Senhor ia fazer com o seu povo. O que o Senhor ia fazer com o seu povo. E não seria qualquer peleja, irmãos. Muitas vezes nós se acomodamos, nós paramos. Hoje eu glorifico a Deus de ver a todos os irmãos, mas para 30 dias, irmãos, a gente sente muita falta dos irmãos. A gente sente falta. Alguns perguntam de mim, eu falei: irmãos, ele não serve da igreja não, está assim, aquilo. E diante dos sinais, irmãos, a gente tem que ir para cima. A gente tem que vir servir a Deus, quebrar as barreiras. Mas parece que diante dos sinais, irmãos, o que está acontecendo, você não se entendeu, você não entendeu. Daniel, quando ele teve a visão do que Deus ia fazer, ele começa a se entristecer, e ele começa a renunciar. Louvado seja Deus. Ele começa a buscar a Deus, a matar a carne, porque ele sabia que o Senhor ia fazer com o seu povo, que o seu povo ia passar, o que Deus ia fazer, irmãos. E a Bíblia vai dizer: o que Daniel viu não era para muitos dias. Aleluias. Oh, glória. Eu quero dizer que não está sendo diferente não, igreja. O que o Senhor está permitindo para nós, eu e você, é para nós sentir alguma coisa. Sede de buscar a Deus, sede de servir a Deus, sede de jejuar, sede de nós fazer alguma coisa. Mas parece que nós não estamos entendendo a visão. O que Daniel estava vendo, irmãos, o rei da Pérsia oprimindo o seu povo em aperto. Mas ele começa a entrar em oração. Ele começa a buscar a presença de Deus, aleluias. E ele começa a sentir. Durante esses 30 dias você sentiu falta. Você ficou triste, irmãos, da falta do irmão na congregação, na caminhada.
Como é que foi esses 30 dias? Como é que foi a tua dor? Ou você ficou alegre? Daniel, quando ele começa a sentir a visão, irmão, ele se entristece. Ele começa a pagar um preço. Ele começa a pedir a Deus a revelação, a preocupação dele, irmãos, pelo seu povo. E nós não paramos. A gente parece não sentir dor. Meu Deus, o que está acontecendo com o irmão? Eu vou quarta, sexta e domingo, eu não vejo o irmão lá, fulano de tal. Deus, tira ele da caverna. Tem que falar assim, irmão. Faz uma oração sincera. Quebra a barreira, sente dó dele. Mas parece que nós estamos vendo os sinais, irmãos. E a gente não começa a ficar triste. A gente parece que está normal. Mas o que Daniel começa a entender, irmãos, foi uma luta travada. Não foi uma luta carnal, não. A gente vai ver mais na frente aqui a palavra do Senhor. Foram 3 semanas. Foram 21 dias, Daniel, irmãos, travando a luta. Versículo 12, nós vamos observar que o rei da Pérsia era um anjo que se apresentava à guerra espiritual. Mas ele começa a buscar a Deus. Ele começa, irmãos, aleluias, a descer em oração, a jejuar. Ele começa a buscar verdadeiramente ao Senhor, irmãos. E é isso que eu e você, cada dia, devemos fazer na nossa caminhada, aleluias. Daniel vai dizer, ele desejava comer os manjar, mas ele começa a renunciar, irmãos. Ele começa a entender. Eu quero te dizer, diante dos sinais, qual tem sido a tua atitude? A vontade de ficar em casa, e fica em casa mesmo. Hoje é domingo, hoje é não sei o que. Hoje eu estou com vontade de tirar o domingo para assistir o sei lá o que, Fantástico. Qual tem sido o teu manjar, o teu desejo? Você não entendeu que Jesus está voltando? Aleluias. Começa a entristecer a tua alma, o teu espírito. Começa a sentir a volta de Deus, irmãos, em nossa vida. Vamos começar. Aleluias. E a gente parece que não sente dor. A gente não sente falta. Falta culto, outro culto, próximo culto. Está normal para ele. O desejo dele é dizer que o irmão saia, eu vou para a igreja. Está errado, irmão. Você tem que começar a matar a carne. Daniel, ele começa a descer triste em oração 3 semanas completas. Manjar, desejava comer carne, vinho e tantas as coisas. Mas ele entendeu a visão, aquilo que foi revelado a ele, que o anjo entregou para ele. E eu quero dizer nessa noite, Deus tem falado contigo. Deus já tem manifestado, tem falado palavra, e você não tem colocado irmãos na brecha, na posição. Tem muitos que querem que Deus desça de lá e diga assim, assim. Não, irmão. Começa a tomar uma atitude de adorador. Começa a tomar uma atitude preocupada com a presença de Deus, com a revelação de Deus. O que Daniel estava descendo, irmão, se ele se preocupou, Senhor, eu sei que o Senhor me revelou. Eu quero que o Senhor me revele esta palavra. Ele começa a se preocupar. Diante desses sinais do acontecimento, nós paramos para gemer verdadeiramente. Por que esse propósito, Senhor? Qual é esse propósito desse Covid? Qual é esse aquilo? Foi para fazer isso na minha vida? Foi para me afastar? Qual é o propósito? Qual é, irmãos? Mas Daniel, ele começa a entender. Aleluias. Ele começa a descer, a Bíblia vai dizer, ele começa a renunciar. Até o momento que ele não quis nem se ungir, irmãos. Aleluias. E a Bíblia vai dizer, levantei, versículo 5, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um grande homem vestido de linho, e os meus lábios cingiu com ouro fino de ufaz. Aleluias. E só eu, Daniel, vi aquela visão.
Tem coisa, irmãos, que é pessoalmente com você. Tem coisa que o Senhor quer pessoalmente, tem um propósito contigo. Às vezes, muitas vezes nós estamos esperando em fulano e não sei o que, e você começa, irmãos, a depender dos outros. O Senhor está dizendo: começa a depender de mim, começa a colocar na posição, começa a te humilhar e entender a revelação, começa a entender aquilo que eu falei contigo, começa a viver, irmãos. Vamos começar a viver a promessa de Deus. Tem coisas que o Senhor sabe trabalhar na nossa vida e vai dizer: só eu fiquei. Aleluia. Os homens que estavam comigo nenhum viram, e caiu sobre mim um grande temor e fugiu, se escondeu. Aleluia. É isso que eu e você devemos ter diante do nosso Deus, irmãos. Começar a se preocupar, começar a ter aquele temor diante do nosso Deus poderoso. Hoje é o dia da grande ceia do Senhor. Que esse temor não seja somente este dia, seja todos os dias, porque serão 30 dias, irmãos, aleluia, não serão fáceis, não serão fáceis, mas o Senhor quer que nós estejamos preocupados, não só hoje, mas que nós começamos a se preocupar com a revelação, irmãos, começar a entender, buscar de Deus a revelação. Daniel, ele começa a buscar a intimidade com Deus, em oração, em jejum, se abstendo de todos os manjares. Eu e você só vamos conseguir vencer, irmãos, e buscar mesmo a presença de Deus, tendo esse sacrifício, essa renúncia, esse desejo, para nós começarmos a compreender o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus, a gente parar o que está acontecendo com a minha vida, o que é isso. Começar a se preocupar, irmãos, aleluias. E não vai ser de qualquer jeito. Mas Daniel, ele começa a entender. Ele começa a buscar a presença de Deus, aleluia. O que foi revelado, o que o anjo falou, ele começa a buscar. E eu quero convidar você, não só hoje, buscar esta comunhão, não só buscar hoje a essência de Deus, irmãos, mas todos os dias temos aquela comunhão de estarmos na presença do Senhor, de estar com o desejo de servir a Deus, de estar na casa do Senhor. É isso que o Senhor precisa e requer de uma igreja, irmãos. Que nós paramos e começarmos a ver o projeto que o Senhor tem, começar a se compadecermos da tua casa, da onde Deus te levantou, o que Deus está precisando. Daniel, ele começa a buscar isso. E a gente às vezes não paramos. É desse jeito, é dessa forma. Mas não, o Senhor disse que é começarmos, irmãos, a entender. Porque está sendo travada uma guerra e você não está entendendo. Está sendo travada uma guerra para Deus entregar algo nas tuas mãos e você não tem parado verdadeiramente para pelejar nessa guerra. Você tem que começar a parar e entrar nesta peleja, nessa guerra, igreja do Senhor. Como Daniel começa a buscar esse discernimento, os acontecimentos, aleluia, do seu povo, que se encontrava, mas tinha uma promessa. Daniel, tudo isso, o povo vai cativo e tudo, mas eu vou libertar. Aleluia, glória a Deus. E Deus começa em meio à busca de Daniel, Deus começa a preparar o vaso. Eu quero te dizer, não temas diante de nada. O Senhor está dizendo, diante dos sinais, só toma uma posição, louvado seja Deus, em buscar, irmãos, a verdadeira revelação de Deus, o verdadeiro sinal de Deus, diante da turbulência, diante do que você e eu vamos passar, porque a Bíblia nos fala isso, que nós iríamos ser provados como ouro, aleluias. E Daniel, ele começa a entender, louvado seja Deus, o Senhor visitando, e a ele, louvado, e preparando o vaso, dizendo, e disse, não temas, Daniel, versículo 12, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras.
E eu vim por causa das tuas palavras, oh glória. Eu vim por causa das tuas palavras. Eu não sei o que você, diante dos sinais, mas o Senhor está dizendo, louvado seja Deus, é tempo de nós descermos, irmãos. Que bênção nós ouvemos quando vale apenas um adorador, irmãos, entrar na causa. Quanto vale a pena a gente se compadecer da igreja, da obra, do próximo. Aleluias. E Daniel, em meio à sua busca, em meio às suas renúncias, ele teve resposta, igreja. Ele teve resposta da parte de Deus. E hoje eu quero te dizer, aleluia, diante daquilo que o irmão Afonso fez, aleluias, porque a Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. Para muitos foi vergonhoso, mas o Senhor está dizendo, eu te levanto. Está de pé a salvação, louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia diz, eu vim, quando Daniel, você compreendeu a se humilhar, eu vim por causa das tuas orações. Eu vi o quanto você gemia, preocupado com a visão, com o que eu te falei, aleluias. E é momento de a gente se preocupar, igreja do Senhor, com a obra, com o próximo. Começa a ter dor, começa a sentir falta, irmãos, aleluias. Começa a orar, começa a buscar, começa a jejuar. E Deus vai visitar e dizer, eu vim. Está vendo ele aí do teu lado porque eu vi a tua oração. Eu tirei, eu quebrei a barreira, eu trouxe ele de volta, aleluias. É tempo de nós se ajuntarmos. É tempo de a gente se ajuntarmos, louvado seja Deus, para nós chegarmos a esse céu de glória. Aleluias. E é tão bom, irmãos, quando a gente se compromete com a obra de Deus, quando a gente se compromete a entendermos e buscarmos a Deus de todo o coração. É isso que nós precisamos, igreja do Senhor. Deus tem para revelar ao seu povo, mas nós precisamos tomar nossa decisão diante dos sinais. Para de depender dos outros. Para de depender dos outros. O Senhor quer mesmo Ele pessoalmente falar contigo, louvado seja Deus. Para de correr atrás de bem e ser aquilo, irmãos. Começa a vir buscar e te humilhar na presença de Deus. Começa a fazer a tua parte, louvado seja Deus. Tu vai ver que vai sair daqui, irmãos, abençoado, tocado, renovado. É porque às vezes nós não entendemos como Deus fala, como Deus visita, quando Deus trabalha. Mas quando você começa a se compadecer, quando você começa a se preocupar, irmãos, aleluia, aí Deus tem um propósito. Deus vai de encontro, louvado seja Deus, com a nossa vida. E a Bíblia vai dizer, irmãos, versículo 13: mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, o anjo prisioneiro, o príncipe, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. O Senhor disse que vai ter socorro, louvado seja Deus. A tua força é pouca, aleluia. Você tem lutado, está ficando aí, irmãos, no ar, porque é travado, irmãos, a luta. O que Daniel estava fazendo, buscando as orações, estava sendo impedida, estava tendo uma guerra espiritual, não subia. Mas o Senhor disse, vai lá. Oh, glória a Deus, aleluias, aleluias. O Senhor disse, vai lá, Miguel, porque aqui atravessou, aleluia. Eu vejo o Senhor dizendo, vai lá, Miguel, porque aqui atravessou uma lágrima. Aqui eu estou vendo o gemido de um adorador preocupado. Desce lá, destrava essa guerra, quebra as barreiras. Eu não sei o que está sendo impedido, irmão, qual está sendo a barreira travada para tu servir esse Deus. Daniel vai dizer que foram 21 dias travada a guerra, mas o Senhor disse, desce, Miguel, vai lá. Oh, aleluia. Porque é assim, irmãos, muitas vezes queremos do nosso jeito. Não, o Senhor está dizendo, só continua na posição, continua nessa posição que você entendeu, naquilo que Deus mandou. Continua, porque no momento certo, na hora certa, Deus vai destravar. Deus vai destravar e vai te revelar, irmãos, aleluias, o que é para te entregar, louvado seja Deus. E no meio de tantas pelejas, de tantas coisas de Daniel, irmãos,
Nós observamos que quando o anjo do Senhor envia para destravar essa guerra espiritual, com tudo isso ainda Daniel, irmãos, ele se encontra sem força, mas o Senhor disse: Daniel, aleluias, agora eu vim para fazer entender o que há de acontecer com o teu povo. Aleluia, versículo 14. Nós, nos derradeiros dias, porque visão ainda é para muitos dias, aleluias, glória a Deus. Mas isso é tão bom, irmãos, o que ele sente, o que ele buscou, e Deus começa a trabalhar na vida desse varão, desse profeta, que buscou entender a visão de Deus. E eu quero abrir um parênteses e dizer, diante da circunstância, diante dos problemas, eu quero te dizer, você já parou? Você já buscou esse Deus poderoso, aleluias, para você entender por que motivo, por quantos tempos será esta peleja? Mas Daniel, ele começa a entender, e o Senhor vai dizer a ele, aleluias, aleluia. Daniel disse: eu começo a sentir sem forças, mas o Senhor disse para ele, versículo 19, disse: não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei e me disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste, louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, isso é tão bom, irmãos. É isso que o Senhor faz com o verdadeiro adorador, com aqueles que o buscam com toda a sinceridade, com aqueles que pagam preço, irmãos. Diante das circunstâncias, dos problemas, o Senhor está dizendo: não temas. E nós possamos dizer, Senhor, nessa noite: anima-te, anima-te, porque na hora certa, irmãos, no momento certo, aleluias, se o anjo Miguel não vier, o Senhor pessoalmente vai ao nosso encontro, e ele vai quebrar, você vai entender o teu chamado, você vai entender a revelação, você vai entrar na batalha, irmãos, louvado seja Deus. Mas o Senhor diz: anima-te. É o que a igreja do século 21, após Covid, precisa. Irmãos, após Covid, precisa animar-se, porque nós estamos diante do Deus vivo, aleluia, onde nós precisamos nos esforçarmos para nós estarmos cultuando, de nós estarmos na casa do Senhor. Louvado seja Deus, porque o que Daniel viu, a Bíblia vai dizer que não era só para aqueles dias, era para muitos dias. Eu não sei, aleluia, o que está por vir, mas o Senhor diz que vai revelar o segredo para os seus. Deus vai revelar para você, louvado seja Deus, para você não parar, para você continuar, louvado seja Deus, louvando, fazendo a obra. Eu não sei, mas o Senhor está dizendo: anima-te. E ele disse com aquelas palavras, ele se fortaleceu, irmãos. Eu não sei o que você precisa para você ter uma injeção de ânimo, para você entender que a obra não é do homem, que a obra não é minha, a obra é do Deus Todo-Poderoso. E você precisa buscar a direção, que você precisa buscar a interpretação do que está acontecendo diante dos sinais, porque o Senhor está dizendo: anima e te fortalece. Louvado seja Deus, aleluias. Porque sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo: eu quero contar contigo nessa peleja, eu quero contar contigo, aleluias, para trabalhar no meio do meu povo. É isso que o Senhor está querendo de nós, igreja do Senhor. E Daniel, diante de tudo aquilo, e nós observamos a palavra do Senhor, Daniel, irmãos, ele se fortalece, e ele começa a entender, aleluias, que o nosso Deus, irmãos, aleluias, ele atende, ele ouve. Eu quero convidar você nessa noite a só buscar, irmãos, a esse Deus. Eu não sei o que você, o Senhor, requer mais de ti, mas que o Senhor está dizendo que é momento de você se preocupar. É momento de você se preocupar, louvado seja Deus. Aleluia, o ano está se findando, e você como se encontra? Não foi renovado, não é batizado,
aleluias, e os sinais estão aí. O que é que está te fortalecendo? Meu Deus, aleluias. O que Daniel fez, irmãos, o sacrifício que ele estava fazendo, não era para aquele momento, era para muitos dias. Talvez você fez um pouco e está dizendo, já está bom, já vou suportar. Não, irmãos, aleluia. Nós só possamos prosseguir mais um pouco, para buscar, aleluias, os entendimentos, a interpretação do que o Senhor quer na nossa vida, diante da circunstância. O Senhor está dizendo que é tempo. O que ele estava falando é o tempo de eu te libertar. É tempo de Daniel, vou tirar meu povo do cativeiro. Que Deus estava mostrando, revelando, preparando, que o Senhor ia fazer com o seu povo. Oh, aleluias. Não se preocupa, irmãos. Aleluia, porque o Senhor está dizendo que Ele está trabalhando. E nós temos que deixar Deus trabalhando. Muitas vezes a gente se preocupa, desce em oração e Deus tem me confortado dizendo, se preocupa não que eu estou trabalhando no meio do meu povo. Não pensa que não, a gente se preocupa, irmãos. A gente sente falta, a gente vê, mas muitas vezes eu vou em oração, o Senhor está dizendo, eu estou trabalhando, aleluia. Deus está dizendo, eu estou começando a botar desejo verdadeiramente no meu povo.